Você já parou para pensar que por trás das maiores histórias da humanidade há lutas que vão além do que os olhos podem ver? A Bíblia, repleta de narrativas profundas, nos presenteia com uma das histórias mais impactantes de todas, a de um homem que não apenas enfrentou desafios terrenos, mas ousou lutar com o próprio Deus. E o mais surpreendente? Ele venceu. Esta é a história de Jacó, um personagem que, à primeira vista, pode parecer um simples pastor, mas que, ao longo de sua vida, se transforma em Israel, o homem que confronta o divino e emerge com um novo nome, um novo propósito e uma nova nação. Mas o que torna essa história tão fascinante? Talvez seja o fato de que, através das falhas e triunfos de Jacó, enxergamos um reflexo de nossas próprias lutas internas. Afinal, quem nunca se sentiu como Jacó, lutando com forças maiores, buscando respostas em meio ao caos? Prepare-se para descobrir uma história que vai muito além das palavras, uma jornada que revela a profundidade da fé, da perseverança e da graça divina como você nunca viu antes. Jacó é uma figura central na Bíblia, e sua história começa antes mesmo de ele nascer. Desde o ventre, Deus já havia previsto a tensão que existiria entre ele e seu irmão gêmeo, Esaú. Imagine como seria saber que desde antes de seu nascimento, seu destino já estava traçado em um caminho cheio de desafios. Essa rivalidade entre os irmãos é um reflexo da futura disputa entre as nações de Israel e Edom, mostrando como nossas vidas podem ser moldadas por forças além de nossa compreensão. E isso, claro, pode fazer a gente pensar: estamos realmente no controle ou apenas seguimos o roteiro de algo maior? À medida que Jacó crescia, essa luta prenunciada começava a se manifestar. As diferenças entre ele e Esaú eram evidentes, não apenas em aparência, mas em personalidade e destino. Enquanto Esaú era o favorito do pai, com sua natureza robusta e habilidade para a caça, Jacó era o protegido da mãe, preferindo a vida tranquila das tendas. Esse contraste nos lembra como, mesmo nas famílias, as expectativas podem variar, e como isso pode moldar nossas próprias escolhas e identidades. E é aqui que surge a pergunta: até que ponto as expectativas dos outros direcionam nossos passos? Desde cedo, Jacó aprendeu que a vida seria uma série de batalhas, tanto internas quanto externas. Seu nome, que significa aquele que agarra o calcanhar, simbolizava essa luta constante, uma vida marcada por desafios e confrontos. Mas, ao mesmo tempo, essa luta também abriu portas para experiências divinas únicas, que moldariam não só sua vida, mas também o destino de uma nação inteira. E se formos pensar, quantas vezes nossos próprios desafios pessoais não escondem oportunidades de crescimento e transformação? Jacó é frequentemente lembrado por sua astúcia, e o episódio mais emblemático disso é quando ele troca um prato de ensopado pelo direito de primogenitura de Esaú. Essa história é um exemplo claro de como a fome, tanto física quanto espiritual, pode nos levar a tomar decisões precipitadas. Esaú, movido por uma necessidade momentânea, negligencia um direito que tinha um valor imensurável. Isso nos faz refletir sobre as vezes em que permitimos que o imediatismo nos cegue para o que realmente importa. Afinal, quantas vezes trocamos algo de grande valor por uma satisfação temporária? A história de Jacó não para por aí. Com a ajuda de sua mãe, Rebeca, ele engana seu pai Isaque, que já idoso e quase cego, pretendia dar a bênção da primogenitura a Esaú. Jacó se disfarça como seu irmão, enganando Isaque e recebendo a bênção destinada ao primogênito. Esse ato de engano cria uma ruptura profunda na família, fazendo com que Jacó tenha que fugir para salvar sua vida.
Essa história traz à tona a questão de até onde estamos dispostos a ir para conseguir o que queremos e quais as consequências de nossos atos para aqueles ao nosso redor. A fuga de Jacó é um marco em sua jornada, mas também um momento de reflexão. Enquanto ele corre para escapar da fúria de Esaú, ele carrega consigo a culpa e o medo, lembrando-nos de que as escolhas que fazemos, por mais astutas que possam parecer, muitas vezes deixam cicatrizes profundas. Essa é uma lição sobre a importância de considerar o impacto de nossas ações a longo prazo, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que amamos. E se pensarmos bem, será que vale a pena conquistar algo à custa de nossa paz interior e das relações que construímos? A jornada de Jacó para Harã é um verdadeiro teste de resiliência e engenhosidade. Fugindo da ira de seu irmão, ele se encontra em um território desconhecido, sem apoio familiar e com um futuro incerto. Esse é um daqueles momentos em que a vida exige que encontremos forças onde achávamos que não existiam. Em Harã, Jacó não apenas sobrevive, mas prospera, demonstrando que a capacidade de adaptação é uma das ferramentas mais poderosas que possuímos. Essa parte da história nos lembra que mesmo nas situações mais adversas, a perseverança pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Em Harã, Jacó encontra seu tio Labão, e com ele uma série de desafios. Labão, astuto em seus próprios termos, engana Jacó, forçando-o a trabalhar por 7 anos para se casar com sua amada Raquel, apenas para descobrir que foi enganado e casado com Lia, a irmã mais velha. No entanto, Jacó não se deixa abater. Ele aceita o desafio e trabalha mais 7 anos por Raquel, mostrando uma determinação inabalável. Essa experiência é um exemplo poderoso de como os obstáculos, por mais desafiadores que sejam, podem ser superados com paciência e dedicação. E, por outro lado, também nos faz pensar sobre o preço das nossas ambições e o que estamos dispostos a sacrificar por elas. Apesar das tentativas de Labão de explorá-lo, Jacó encontra maneiras de prosperar, acumulando riqueza e estabelecendo uma grande família. Esse período em Harã não é apenas sobre sobrevivência, é sobre crescimento e transformação. Jacó, o jovem que fugiu de casa com medo, agora se torna um homem capaz de enfrentar qualquer desafio. Essa história nos ensina que, com inteligência e determinação, podemos transformar até as situações mais desfavoráveis em oportunidades de crescimento. E talvez, no fundo, a verdadeira riqueza que Jacó acumulou não esteja nos bens materiais, mas nas lições aprendidas ao longo do caminho. Na escuridão da noite, às margens do rio Jaboque, Jacó encontra-se em uma batalha que mudaria sua vida para sempre. Ele está lutando com um adversário divino, um ser celestial enviado por Deus. Este não é um confronto comum, mas uma luta que simboliza a batalha de Jacó com seu próprio destino e com as forças que moldaram sua vida. A imagem de um homem comum, enfrentando uma entidade divina, é poderosa, mostrando o quão profundo é o desejo de Jacó por uma mudança, por uma bênção que finalmente lhe traga paz e propósito. E essa luta nos leva a pensar: o que estamos dispostos a enfrentar para conquistar o que realmente importa? Apesar de estar em desvantagem, Jacó não desiste. Mesmo quando o adversário o fere, deslocando seu quadril, ele se recusa a soltar. A dor física se mistura à determinação inabalável de um homem que sabe que aquela luta é sua última chance de transformação. Jacó exige uma bênção e essa insistência é recompensada. Ele não apenas recebe a bênção, mas também um novo nome. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gênesis 32, 28.
Este momento marca a transição de Jacó de um homem fugindo de seu passado para alguém que enfrenta de frente seu destino. Isso nos faz refletir. Quantas vezes as feridas que carregamos são, na verdade, marcas de nossas vitórias mais significativas? Ao amanhecer, Jacó emerge da luta como um homem mudado. Ele agora manca, mas sua alma está mais forte do que nunca. A batalha com Deus não apenas o redefiniu, mas também o preparou para o que estava por vir, o reencontro com seu irmão Esaú. Este episódio nos ensina que, embora nossas lutas possam nos deixar marcas, elas também nos dão a força necessária para enfrentar os desafios que a vida coloca em nosso caminho. E assim, Jacó se dirige ao próximo grande teste de sua vida, sabendo que, seja qual for o resultado, ele já provou que é capaz de enfrentar até mesmo o divino. Após sua luta transformadora com Deus, Jacó se prepara para um dos momentos mais tensos de sua vida: o reencontro com seu irmão Esaú. Carregando consigo o medo e a culpa de anos atrás, Jacó não sabe o que esperar. Será que Esaú ainda guarda rancor pelo que aconteceu? Mas o que ele encontra ao invés de vingança é algo inesperado: perdão. Esaú, ao invés de atacá-lo, o abraça. Esse gesto de reconciliação é um poderoso exemplo de como o tempo e a graça podem curar até as feridas mais profundas. E isso nos faz pensar: quantas vezes somos surpreendidos quando escolhemos o caminho do perdão em vez do da vingança? Jacó, tocado pela atitude de seu irmão, oferece presentes a Esaú como forma de reparação. Mas Esaú recusa, mostrando que o perdão já havia feito o trabalho de restauração necessário. Esse encontro entre os irmãos destaca uma transformação não só em Jacó, mas também em Esaú. Eles que outrora eram rivais, agora se abraçam como família. Essa mudança é um testemunho do poder da reconciliação e de como, muitas vezes, as maiores batalhas não são vencidas pela força, mas pela capacidade de perdoar e seguir em frente. E refletindo sobre isso, percebemos que o perdão não só liberta quem o concede, mas também cura quem o recebe. Este reencontro marca um novo começo para Jacó. O medo que antes o consumia, agora é substituído pela paz. E ele pode finalmente seguir em frente, sabendo que a promessa de Deus de protegê-lo foi cumprida. Essa experiência também é um lembrete de que, por mais que tentemos fugir do nosso passado, ele eventualmente nos alcança. Mas quando enfrentado com coragem e fé, pode trazer não apenas resolução, mas também redenção. Jacó, agora Israel, vê claramente que as promessas de Deus se cumprem, não apenas nas vitórias, mas também nas reconciliações que transformam o coração. A história de Jacó é um tesouro de lições espirituais que ressoam profundamente até os dias de hoje. Uma das mais poderosas é a lição de humildade. Jacó, que começou sua jornada como um homem astuto, sempre em busca de vantagem, aprendeu que o verdadeiro poder não está em enganar, mas em se submeter à vontade de Deus. Essa transformação não foi instantânea, mas o resultado de um processo longo e doloroso, onde ele teve que enfrentar suas falhas e, finalmente, encontrar sua verdadeira força na fraqueza. E isso nos leva a questionar: será que muitas vezes nos enganamos ao pensar que devemos ser fortes por fora, quando a verdadeira força está em reconhecer nossas limitações? Outra lição crucial é a de perseverança. Jacó enfrentou inúmeras adversidades, desde a fuga de seu lar, o engano de Labão, até a luta com Deus. Em cada um desses momentos, ele poderia ter desistido, mas escolheu persistir. Essa determinação é o que o levou a transformar seu nome, seu destino e a história de sua descendência. A vida nos oferece inúmeras oportunidades para desistir, mas a história de Jacó nos lembra que, mesmo quando a noite parece mais escura,
amanhã sempre traz uma nova oportunidade para lutar e vencer. E nesse sentido, talvez a maior vitória de Jacó tenha sido sua recusa em desistir, não importando o quão difícil a situação se tornasse. Por fim, a história de Jacó nos ensina sobre a graça transformadora de Deus. Jacó, o enganador, se tornou Israel, o príncipe de Deus. Esse é um testemunho do poder que a graça tem de mudar vidas, não apenas superficialmente, mas no mais profundo de nosso ser. Deus não apenas perdoou Jacó, mas também o abençoou de maneira extraordinária, cumprindo suas promessas apesar das falhas humanas. Essa história é um convite para todos nós, mostrando que, independentemente de nossas falhas, podemos sempre buscar uma transformação genuína através da graça divina. E nos faz pensar quantas vezes limitamos a graça de Deus por acreditarmos que não somos dignos dela. A vida nos apresenta desafios que parecem impossíveis, mas lembre-se, até mesmo o homem que lutou com Deus saiu vitorioso, não por sua força física, mas pela determinação de não desistir antes de receber a bênção. Talvez a próxima batalha que você enfrentar seja o começo de uma transformação que você nem imagina. Não deixe que o medo ou a incerteza te parem. Como Jacó, abrace a luta, insista na bênção e veja como Deus pode transformar o que parece impossível em vitória. E se você quer continuar aprendendo sobre essas histórias e aplicando essas lições poderosas em sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Há muito mais para descobrir e cada nova lição pode ser a chave para a próxima grande transformação na sua jornada.